Olá, galera do sétimo ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo esse meu vídeo. A gente vai fazer a correção dos exercícios, né, do capítulo 9. Aí, lembra que antes de começar a correção, vocês têm que escrever o nome de vocês lá nos comentários, tá? Coloca o nome lá, não esquece, por favor, beleza? A gente começa com a página 136, tá assim, ó. Explique por que podemos considerar que houve no processo das centralizações monárquicas uma aliança entre o rei e a burguesia. Olha só, vamos colocar assim, ó, porque uma associação entre o rei e a burguesia era economicamente proveitosa para ambos os lados. Porque uma aliança entre o rei e a burguesia era economicamente proveitosa para ambos os lados, certo? Aí, vocês podem complementar que essa troca ela vai proporcionar favores. Vão acontecer favores, certo? Eles vão conseguir benefícios, por exemplo, os reis, vamos colocar assim, ó. Os reis criaram benefícios que facilitavam a atividade comercial da burguesia. Os reis, eles criaram benefícios que facilitavam, a atividade comercial dos burgueses, beleza? E aí, com essa troca de favores, a gente vai ter um crescimento não só da burguesia, mas também dos próprios reis, beleza? A gente passa, então, para a página 137, tem a questão número 2, vamos responder. Escreva as afirmativas de modo a torná-las corretas. Os reis, embora tivessem a função de regular o comércio, não acreditavam que a unificação de moeda fosse importante. A letra A está errada, então a gente vai reescrever assim, ó. Coloca assim. Os reis tinham a função de regular o comércio, vírgula. Os reis tinham a função de regular o comércio, vírgula. Assim criaram regras econômicas e uma moeda única. Para facilitar o exercício dessas atividades. Vou ler. Os reis tinham a função de regular o comércio, assim criaram regras econômicas e uma moeda única para facilitar o exercício dessas atividades, ok? Vamos ver a B? Ao fortalecerem o seu poder, os reis dos estados modernos deram poder de relação à Igreja Católica, já que eles dependiam do seu apoio. Vamos reescrever? Vamos lá. Vamos colocar assim. Os reis modernos colocaram limites ao poder. Os reis modernos colocaram limites ao poder do clero, submetendo a igreja ao Estado. Limites ao poder do clero, submetendo a igreja ao Estado. Vou ler todo. Os reis modernos colocaram limites ao poder do clero, vírgula, submetendo a igreja ao Estado. Beleza? Vamos ver qual é a próxima página. A gente vai para a página 138. Questão 3. Qual foi a importância do casamento entre Isabel e Fernando II para a formação da monarquia espanhola no contexto das centralizações ibéricas? Olha só, o casamento das coroas, de uma forma geral, ela é importante para unir território, a gente vai colocar assim, para unir território, unir uma força, um poder político e econômico. Então, vamos colocar assim, o casamento entre membros da coroa era importante para unir território, para fortalecer a aliança política e econômica. Beleza? Top! Ainda na página 138 eu coloquei aí, ó, questão invertida. Vamos lá, Gabriel Magno? Você vai ler junto comigo e eu tenho certeza que você vai responder assim, ó, top. Vamos lá? Com as guerras da Reconquista e a consequente expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, Portugal e Espanha conseguiram criar os seus estados. E aí, Magno, qual seria a pergunta dessa resposta? Já sei que você vai colocar assim, ó. Qual foi o papel das guerras de reconquista? Todo mundo anotou? Qual foi o papel das guerras de reconquista? Beleza? Massa! Vamos para a página 139. A gente tem um textinho aí na página 139. Vou ler bem rapidinho com vocês, tá bom? Pra gente responder as questões 1, 2, 3. Os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar em Inglaterra, e para nela residir e a percorrer tanto por terra como por mar, comprando e vendendo quaisquer coisas de acordo com os costumes antigos e consagrados, e sem terem de pagar tributos injustos, exceto em tempos de guerra ou quando pertencerem a alguma nação em guerra contra nós.
E se no começo da guerra houver mercadores no nosso país, eles ficarão presos, embora sem dano, para os seus corpos e os seus bens, até ser reconhecido por nós ou pelas nossas autoridades judiciais como são tratadas os nossos mercadores na nação em guerra conosco. E se os nossos não correm perigo, também os outros não correrão perigo. Tá? Um textinho um pouquinho difícil, mas vamos responder. Sobre qual assunto trata esse trecho da Magna Carta? Sobre qual assunto trata esse trecho da Magna Carta? Vamos responder aí? Vamos colocar assim, esse trecho da Magna Carta trata sobre a liberdade do comércio dos mercadores estrangeiros. Ela trata sobre a liberdade do comércio dos mercadores estrangeiros. Beleza? B. Questão 2. Quem poderia aplicar tributos injustos aos mercadores se a Magna Carta não existisse? Quem poderia aplicar, vamos colocar assim, era o rei, certo? Por isso a lei existia. Quem poderia aplicar era o rei, por isso a lei existia, para impedir que ele não cobrasse tributos abusivos. Para impedir que ele não cobrasse tributos abusivos. Tudo bem? 3. Por que podemos afirmar que o documento mostra preocupação com a segurança do reino? Porque claramente é um documento que está preocupado se houver, em caso de ameaça, os estrangeiros a serem tratados de maneira diferente. Então, eles tinham uma preocupação em caso de ameaça, os estrangeiros serem tratados de maneira diferente aí, tá bom? Vamos aí passar. Vamos para a página 140. A gente tem a questão número 1. A centralização monárquica gerou benefícios para os burgueses e nobres. Explique quais foram os benefícios que o fortalecimento do poder real trouxe para esses grupos. Olha só. Lembra que eu falei sobre a questão de troca de favores, sobre esses benefícios? Então, a gente vai colocar assim, a centralização monárquica, ela vai beneficiar que os burgueses, certo? Os benefícios dos burgueses para uma unificação monetária. Quando eu falo unificação monetária, é a unificação da moeda, certo? Criação de impostos. Segundo, criação de impostos. Terceiro, regras comerciais, certo? Regras comerciais. Já para os nobres, eles vão ser beneficiados por quê? Porque o rei, ele passou a intermediar os conflitos que lhe davam mais proteção. Então, para os nobres, foram beneficiados porque o rei começou a intermediar os conflitos, dando mais proteção. Tudo bem? Questão 2. Estão na 2? Sim, página 140, questão 2. Considerando o que foi estudado neste capítulo, responda as questões A e B a seguir. Qual foi o poder que surgiu no lugar dos senhores feudais? Qual foi o poder que surgiu no lugar dos senhores feudais? O poder que surgiu no lugar dos senhores feudais foi a figura dos reis dos estados modernos. Foi a figura dos reis dos estados modernos. É o poder absoluto. Lembra que eu falei? Poder absoluto. Beleza? B. Quais eram as obrigações desses novos governantes? Então, esses novos governantes, que são os reis, eles têm como intuito proteger as fronteiras, certo? Cuidar da segurança, além de criar leis e regras comerciais. Vou repetir. Eles tinham a obrigação de cuidar das fronteiras, da segurança, além de criar leis e regras comerciais. Beleza? Ok. 3. Explica a diferença entre o poder real no feudalismo e os estados modernos. Vamos prestar atenção aqui. Quando eu falo sobre o poder no feudalismo, eu estou falando que lá o rei era uma figura fraca, certo? E o poder é descentralizado. O rei tinha uma figura fraca e o poder é descentralizado. Nos estados modernos é totalmente o contrário. O rei tem uma figura, ele é representado como uma figura forte, ele detém todo o poder e o poder é centralizado. Tudo bem? O poder é centralizado. A diferença é essa aí. 4. Por que podemos afirmar, deixa eu ver, que as criações, estou na 4? Aí tá a 4? Não, vamos passar aí pra vocês, o meu tá aqui, pronto. 4. E nem a 3 estava, né? Agora que eu me atentei a isso. Mas vocês estão acompanhando aí que vocês estão na mesma página. 4.
Por que podemos afirmar? Podemos afirmar que as criações dos estados português e espanhol dependeram de um acontecimento específico? Qual foi esse acontecimento? A reunificação da Península Ibérica, certo? Então, a gente vai colocar assim, a reunificação, a reconquista da Península Ibérica, beleza? Que são os reinos de Portugal e Espanha. Tranquilo? Essa foi tranquila, foi bem facinha. 5. Explica a seguinte afirmação. O processo de formação da monarquia inglesa se deu de uma maneira diferente das demais monarquias europeias. Olha só, por quê? A monarquia inglesa, ela surgiu como a obediência, vamos colocar assim, a monarquia inglesa, ela surgiu como a obediência obrigatória do rei João Sem Terra, certo? A Magna Carta. E a monarquia inglesa surgiu como a obediência obrigatória do rei João Sem Terra à Magna Carta. O que essa Magna Carta colocava? Ela colocava limites em suas ações. Então, vocês vão complementar falando que essa Carta Magna, ela colocava limites em seus poderes. Ele limitava os poderes do rei, tá bom? A 6. Tá aí de vocês a 6? Tá. É para marcar verdadeiro ou falso, tá? Nos itens aí. Vamos lá. A. Os estados modernos surgiram na necessidade de regulamentar as leis e os impostos para resolver as revoltas civis, consequências da crise do século XIV? Verdadeiro. B. Sofia. A Sofia tá lendo, ela tá falando assim, ó. Os estados modernos surgiram da necessidade comercial da burguesia, que se aliou aos reis a fim de receber incentivos econômicos e facilidades para a realização de suas atividades? Verdadeiro. Vinícius. Os estados modernos surgiram da necessidade de aumento de poder da nobreza, muito prejudicada pelos anos de existência do sistema produtivo feudal? Falso! Muito bem, Vinícius. Eu sei que você ia colocar falso. D. Quem vai ler agora? Henri. Os estados modernos surgiram da necessidade de conter confusões sociais ocasionadas por fome, guerras e epidemias. Verdadeiro. A letra D é verdadeira, certo? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Não, né? Não tem. Então, a gente termina a nossa correção, certo? Bem tranquilinha aí. Esse capítulo foi bem de boa, tá bom? Até a próxima. Não esqueçam de colocar o nome de vocês lá quando terminarem de ver o vídeo. Beijo!